de Nicolás Maduro. Quem está na linha conosco é Fabrício Pontin, professor do curso de Relações Internacionais da Universidade La Salle. Professor, seja bem-vindo. Obrigada por atender a Rádio Gaúcha. Bom dia. Bom dia, Kelly. Bom dia, Thiago. Bom estar falando com vocês, apesar dessas circunstâncias, né? E bom dia para o Rodrigo, grande amigo aí em Porto Alegre também. Oi, Fabrício. Professora, bom dia. Vamos começar na tradução, né? Peço sempre, aliás, para o Rodrigo, que faz isso brilhantemente, de traduzir para quem está em casa do que a gente está falando. A gente tem ouvido muito a questão da soberania, né? O fato de ter acontecido um movimento de um país naquilo que não lhe cabe, né? Em outro país, mas ao mesmo tempo a gente também ouve e sabe e vê do que Nicolás Maduro impôs à sua população, que sofre, como acabou de contar para a gente, ou de relembrar para a gente, o professor venezuelano que entrou conosco. Carlos Romero. Obrigada, Tiago. Então, eu queria que o senhor analisasse nesse contexto esse ataque que aconteceu hoje. Já era esperado, como disse o Rodrigo, não chega a ser uma surpresa, mas, de alguma forma, com a captura de Nicolás Maduro, ele impressiona pelo que o Donald Trump conseguiu fazer. Eu acho que, Kelly, para quem está nos escutando, né, a primeira coisa que impressiona é a assertividade. Foi uma conduta muito assertiva por parte do governo norte-americano. Ela é uma conduta direta, ela é um ataque direto em território venezuelano. Ela é um ataque com aeronaves, né, com aviões norte-americanos, então com tropas norte-americanas. Ela não é terceirizada. Então, essa é a primeira coisa que chama atenção. Muitas vezes esse tipo de ataque, vocês falavam antes da anterior, né, com o Guaidó, muitas vezes o governo norte-americano ele acaba apoiando, digamos, atividades internas para tentativas de deposição. Esse não foi o caso. O governo americano agiu diretamente com tropas norte-americanas. Ele faz a captura do Nicolás Maduro e da primeira-dama agora, na linguagem venezuelana, a primeira combatente. Eu achei muito simbólico qual foi a linguagem adotada pelo governo venezuelano nisso, né? O ainda governo venezuelano nisso. E a gente tem, antes disso, nas últimas semanas, o Carlos falava disso agora há pouco, né? Uma postura muito nítida do governo norte-americano de não reconhecer o governo venezuelano como um governo legítimo. Então, isso foi o primeiro sinal, né, de chamar o Maduro de presidente legítimo, de chefe do cartel de drogas, de usar toda essa linguagem do combate às drogas como uma linguagem que justificaria um ataque em território venezuelano. E agora a gente viu esse ataque e essa captura. Se vocês preferirem, eu não acho que é errado dizer uma espécie de sequestro do presidente venezuelano. Isso independentemente do que a gente pensa do regime, ok? Porque aqui é importante a gente distinguir. Eu acho que o Rodrigo falava disso muito bem agora há pouco. É importante a gente distinguir o que a gente pensa do regime venezuelano, que é uma ditadura. É importante dizer isso categoricamente, né, da ditadura na Venezuela, da legitimidade da operação norte-americana que foi conduzida agora. Ela é uma operação, do ponto de vista do direito internacional, totalmente legítima. Ela não tem nenhum lastro. Existem regras para se fazer esse tipo de intervenção em território estrangeiro. E, por enquanto, infelizmente, talvez, né, a Venezuela não cumpria nenhuma dessas, digamos assim, condições para uma intervenção dessa escala, ainda mais unilateral, certo? Mas o que me parece? Me parece que o Trump não agiu sem avisar. Ele certamente agiu de forma unilateral, mas eu acredito, vocês mencionavam a questão do Putin, mas não apenas o Putin. Eu acredito que o governo brasileiro, por exemplo, não sabia tudo, mas sabia algumas coisas. E também a gente não pode dizer que não foi uma operação telegrafada. A gente viu operações nas últimas semanas que já telegrafavam, né, através das movimentações, que haveria algum tipo de conduta militar norte-americana em território venezuelano. Sim, havia sinais. Não imaginava exatamente. Havia sinais muito claros e a gente não imaginava a assertividade da operação. Foi uma operação muito assertiva. Então, foi uma operação assertiva, foi uma operação com um alvo muito bem determinado e a gente usa a palavra decapitar, né? Então, ela é uma operação que a gente chama de decapitação. Ela decapita o governo venezuelano, decapita no sentido que ela tira a cabeça,
né? Então, nesse momento, o governo venezuelano é um governo sem cabeça. Por mais que o vice-presidente, o primeiro-ministro venezuelanos continuem em atividade, o governo não tenha caído completamente, né? Ela é uma operação muito assertiva nesse sentido, porque como o governo é um governo, digamos, de características carismáticas, né? Ela tem um líder que gerencia e centraliza todo o governo. A retirada desse líder agora, ela é de fato uma desconfiguração do governo. Vamos tentar, e já estão fazendo um trabalho de mobilização, né? Mas é claro que isso enfraquece muito a capacidade de reação interna na Venezuela. Professor, o senhor é professor do curso de Relações Internacionais e eu queria que o senhor explicasse assim, tem legalidade? Poderia ter sido feito isso pelo Donald Trump? Como é que a gente vê isso nas relações entre os países? O que fez o Donald Trump nessa madrugada ao, com aeronaves americanas, entrar no espaço aéreo venezuelano e retirar o presidente e a primeira-dama lá de Caracas? Tiago, só antes do professor responder, claro. Eu só quero aqui me despedir do microfone aqui, porque a gente está iniciando uma operação. Esse momento chegaria. Nós estamos iniciando uma operação de deslocamento para a região da fronteira com a Venezuela, região de Roraima, Pacaraima, do outro lado da fronteira fica Santa Helena de Guairém, e eu vou tomar um voo agora a partir das 11 da manhã em direção ao norte do Brasil e à fronteira com a Venezuela, porque o espaço aéreo da Venezuela está fechado, então a única possibilidade de chegar mais próximo ao local do conflito é por terra, é pela fronteira brasileira, que obviamente é um ponto também de uma caixa de ressonância do conflito que ora se estabelece. Então me despeço aqui, Kelly, Tiago, professor Pontin, e a gente vai seguir ao longo da programação, vou continuar entrando aí nesse deslocamento aí do aeroporto também, mas só queria dar esse tchau para vocês aqui e dizer que acompanha a nossa cobertura aqui nos veículos do Grupo RBS a partir de agora. Infelizmente, mais uma guerra e desta vez do lado do Brasil. É um tchau que a gente fica triste de perder agora na cobertura, mas muito feliz de saber que esse trabalho será conduzido por alguém, né, de todo o profissionalismo que o Rodrigo tem e faz isso de uma forma brilhante. Querido, boa viagem, Rodrigo. Valeu, pessoal, um abraço. Professor, viagem, então Rodrigo, vamos voltar. Cuida, por favor, não vai ser fácil lá. Exatamente. Obrigado, professor. Se cuide, Rodrigo. O Tiago acho que fez uma pergunta muito importante sobre o lastro, né, jurídico internacional dessa ação. Vamos lá, Tiago. Eu acho que a gente já vive há muitas décadas, há pelo menos uma década, um momento de desprestígio muito grande do direito internacional. Eu até diria aqui, Kelly, Tiago, quem é da nossa geração, né, desde 2001, no mínimo, a gente vê um momento onde o direito internacional, do ponto de vista do direito internacional da guerra, né, do direito internacional de Genebra, das regras do direito internacional sobre intervenção, disso ter sido colocado numa geladeira primeiro. Bom, se estava numa geladeira faz pelo menos uns 5 anos que está num freezer, né? Então, a gente está num momento de alto desprestígio com relação a essas questões. Posto isso, acho que é importante a gente falar sem deixar nenhuma dúvida para quem está nos assistindo, para quem está nos ouvindo. A operação é ilegal, ok, Tiago, do ponto de vista do direito internacional. Existem regras para a intervenção em países estrangeiros. Uma dessas regras é que você não faz a decapitação do país estrangeiro, você espera que a liderança caia. Então, uma das coisas que se espera é a declaração do país como um país que está em um regime transitório, para que exista a chamada intervenção humanitária ou que exista uma intervenção na soberania daquele país de forma direta. Então, como o governo do Maduro, com todos os problemas do governo do Maduro, era um governo que exercia poder, que tinha, né, o domínio sobre o território venezuelano, para todos os efeitos, a gente considera esse governo um governo legítimo. Como é que os Estados Unidos vai se defender dessa minha colocação? É dizendo, não, mas o governo Maduro não era mais legítimo, nós havíamos declarado que ele não era presidente legítimo da Venezuela já ano passado, e é verdade. Já em 2024, a gente tem uma série de declarações... 24? Não, 25. A gente tem uma série de declarações do Marco Rubio, dizendo, né, claramente que os Estados Unidos não considerava o Nicolás Maduro o presidente legítimo da Venezuela. E essa vai ser a justificação jurídica dos Estados Unidos, que o Maduro, do ponto de vista interno norte-americano, não era mais um governador legítimo, um presidente legítimo do Estado venezuelano,
o que justificaria a intervenção. O Marco Rubio, inclusive, repostou, né, o professor? Ele repostou essa informação de que não considerava Nicolás Maduro presidente da Venezuela. A mesma postagem que ele havia feito anteriormente, ele repostou no dia de hoje. E aí é a pista do que o professor estava nos falando agora, né? Já é o argumento que surgirá quando do questionamento de ter feito esse movimento. Isso, e essa é uma característica, Kelly, Thiago, bem importante, assim, da atuação dos Estados Unidos nesse contexto, que não é só sobre a Venezuela, ela é mais ampla, mas de como os Estados Unidos vem montando o que a gente chama sua doutrina de política externa. Ela é uma doutrina de política externa que tende a ignorar o que havia de consenso do ponto de vista do direito internacional da guerra, do direito internacional humanitário. Certo? A consequência disso indica uma tendência de atuações unilaterais. Essa tendência, eu acho que é importante ressaltar, não é só norte-americana, ok? A gente pode perceber o mesmo do ponto de vista do Putin na Ucrânia, por exemplo. Só para dar um outro exemplo, né, que indica esse desprestígio. Então não é uma coisa que é de agora, mas indica mais uma falta de lastro do direito internacional que é construído depois de 45, né, nesse momento, que não é um momento de agora, é um momento que vem, no mínimo, desde 2001, com muita força. Professor, deixa eu voltar em algo que o senhor tinha dito antes, até fazendo menção a algo que o Rodrigo Lopes tinha falado, que é separar essa questão das regras, né, do direito internacional, a concordar ou não concordar, ou gostar ou não gostar do regime que a gente diz aqui, né, da ditadura de Nicolás Maduro. Eu queria que o senhor pudesse falar para a gente sobre o país em si. A gente acompanha o noticiário, a gente sabe disso, os nossos ouvintes acompanham muitas vezes, com eleições que não tinham os documentos divulgados. O governo brasileiro, Itamaraty, cobrou as atas e não aconteceu, de prisão de opositores, de jornalistas, de perseguição. Eu queria que o senhor nos desse um contexto de Venezuela, para além de tudo que está acontecendo hoje, que a gente está analisando, mas Venezuela hoje. Vamos lá, então. A gente vê na Venezuela um regime, no mínimo, autoritário, um regime com características até totalitárias do ponto de vista da gestão, né, da coisa pública, da gestão da administração do governo venezuelano. Ele é um governo totalmente dependente da gestão militar, né, e de alguns apoiadores mais vinculados ao regime dentro da Venezuela. E a gente vê isso, no mínimo, desde que o Chávez, né, morre, a gente vê o Maduro se segurando muito em cima dessa questão autoritária, mas também, Kelly e Thiago, eu acho que isso é bem importante ressaltar, uma das características principais da manutenção do regime é o antagonismo. E nesse sentido, essa intervenção norte-americana, ela coloca um pouco de combustível dentro da retórica. Não estou dizendo da administração, acho que a administração é mais complexa, mas dentro da retórica interna na Venezuela. Por quê? Porque nenhum país gosta de intervenção externa, não existe isso, né? A gente tem esse romantismo, vão ser recebidos como libertadores. É claro que não. As pessoas gostam de poder gestar o próprio país, né? Qualquer cidadão, qualquer público gosta de poder gestar o próprio país, de ter a sua autodeterminação. Então, o fato de ser uma intervenção externa aqui vai botar um pouco de fogo, vai botar um pouco de combustível nessa opressão, nessa questão de você silenciar a oposição. Até me surpreendeu a franqueza com a qual aquele professor venezuelano falou com vocês de Caracas, porque a gente sabe, por exemplo, que uma das coisas que o Maduro tem feito com muita força é o controle da produção intelectual, de como intelectuais falam dentro da Venezuela. Sim. Muitos professores venezuelanos já fugiram há muito tempo. Então a gente sabe que há um silenciamento interno, é uma ditadura muito brutal dentro da Venezuela. A gente já tem isso, vai piorar. Eu acho que nós temos que estar prontos aqui no Brasil para isso. Nós já temos uma das crises migratórias, piores crises migratórias do mundo, muito na forte. Venezuela hoje. E vai piorar. O meu gancho era esse, viu, professor Fabrício Pontin? Era como o Brasil vai se posicionar
frente a essa ação dos Estados Unidos. Tem uma reunião ministerial marcada para esse sábado, onde o Itamaraty vai se manifestar sobre o que aconteceu, mas eu queria que o senhor, como professor de Relações Internacionais, dissesse assim, como o Brasil pode se posicionar frente a essa ação dos Estados Unidos num país tão próximo ao nosso, ocorrida nessa madrugada. Como o senhor vê que o Brasil pode se posicionar nesse momento? Vamos lá, Thiago. Então, essa é uma pergunta muito boa e eu acho que para quem está nos assistindo, para quem está nos ouvindo, é uma das mais difíceis de articular. A gente precisa ponderar como vai ser a resposta brasileira. Eu já vou dizer para vocês agora que o Brasil vai repudiar oficialmente, não precisamos ter dúvida disso, tá? O Brasil vai repudiar oficialmente, vai reagir com repúdio oficialmente. Isso aí eu não tenho nenhuma dúvida. Oficialmente, a postura brasileira vai ser de repúdio à operação americana em território estrangeiro. O Brasil vai repudiar a intervenção militar, né, e a captura de um chefe de Estado, de um governo em exercício em território estrangeiro, porque essa é a postura doutrinária oficial do nosso Itamaraty para qualquer caso. Se essa operação tivesse sido feita, sei lá, na Botsuana, teria sido a mesma postura do ponto de vista do governo brasileiro. O fato de ser num país vizinho intensifica muito mais a postura oficial do governo brasileiro. Agora, Kelly, Thiago, por que eu estou dizendo oficial? Porque nós temos que entender como é que a política é feita. Uma coisa é o que o Brasil vai trabalhar do ponto de vista oficial, outra coisa é a articulação de bastidores, que já está acontecendo, não é de agora, ok? Se nós sabíamos, eu quero dizer, eu, o Fabrício, a Kelly, o Thiago, se nós três sabíamos que os sinais eram sinais de uma intervenção, nós não precisamos ter nenhuma dúvida que o Itamaraty também sabia. Então, o Itamaraty talvez tenha sido pego de surpresa pela assertividade da operação, mas o Itamaraty sabia que alguma coisa ia acontecer. Existem comunicações diplomáticas entre o Brasil e os Estados Unidos sobre isso. Então, uma coisa é a postura oficial do governo brasileiro, outra coisa é a postura que o governo brasileiro vai estar tendo dentro dos bastidores, inclusive como um ator importantíssimo para o sucesso dos Estados Unidos nessa operação. Os Estados Unidos não conseguem atuar na Venezuela sem apoio da Colômbia e sem apoio do Brasil. Nós não estamos mais na época da doutrina Monroe, por exemplo, lá no século XIX, onde os Estados Unidos conseguiriam atuar unilateralmente, certo? Então ele precisa de algum apoio logístico desses países. Então o Brasil deve estar dando algum apoio logístico a isso, deve ter sido negociado nos bastidores. Eu acho que é importante isso, professor. Claro que não. Claro que no documento oficial, na nota oficial que vai ser emitida pelo Itamaraty depois dessa reunião, a gente sabe que vai vir a condenação, até por essas questões de a gente que é leigo toma posicionamentos, eu digo, de Instagram, né? A diplomacia, o Itamaraty, para fazer qualquer movimento é calculado em centímetro, né? Direito internacional. É outro, a gente está falando de uma outra prateleira. Mas queria muito pegar nesse gancho que o senhor falou agora, que é os outros países, o Brasil inclusive, não sei se terem sido avisados, é a palavra correta, mas de estarem, de alguma forma, a própria Rússia, a gente mencionou aqui, né? Outro país para o qual ele foi levado, Maduro, a gente está falando hipoteticamente, mas se o senhor explicasse para a gente, com base em outras operações que aconteceram, como funciona esse xadrez, essa movimentação no tabuleiro internacional. Claro, então, Kelly, eu acho que a gente não pode esperar que o governo americano, que o Washington, né, tenha avisado tudo o que ia ser feito. Eu acho que a natureza dessa operação, até por ser uma operação extremamente cirúrgica, não é que vai ser avisado todos os detalhes. Mas, em primeiro lugar, mais uma vez, os sinais foram sinais claros. O governo norte-americano telegrafou que alguma coisa aconteceria. Isso em público. Então, isso nos indica que nos bastidores isso estava sendo conversado também com mais detalhes, certo? Também a gente não pode esquecer que a gente está vivendo um momento de intensa articulação entre o governo brasileiro e o governo norte-americano, e isso eu conversava umas semanas atrás com o Léo Sabala, né, no Conversas Cruzadas, a gente conversava sobre isso. Né, a gente conversava sobre isso. A gente não pode pensar
que não está tendo algum tipo de articulação com relação à negociação nas mesas com isso. A gente sempre pergunta qual é a contrapartida que o governo brasileiro está oferecendo com relação a essas questões vinculadas à Lei Magnitsky, com relação a essas questões vinculadas ao tarifaço. Pois bem, pessoal, né, a gente pode estar vendo aqui uma das contrapartidas que estavam na mesa. Isso quer dizer que os Estados Unidos não teria feito essa operação sem o apoio brasileiro? Claro que não, não é isso. O Brasil não tem tanta bala na agulha assim, mas isso quer dizer que o Brasil certamente estava articulando algumas questões com relação à postura brasileira nessa crise com o governo norte-americano. O governo norte-americano agiu unilateralmente, mas ele não agiu tão unilateralmente assim. Tá? Então, certamente, 2 atores continentais aqui na América do Sul foram envolvidos em alguma medida nessa decisão. A Colômbia e o Brasil. Esses 2 atores, sem sombra de dúvida, foram envolvidos do ponto de vista diplomático e estavam cientes que alguma coisa ia acontecer no início do ano de 2026, certo? A natureza e precisão da operação, é claro que não, certo? E a partir de agora começa um novo jogo diplomático que envolve, inclusive, o que é feito com o Nicolás Maduro, e não vamos ser ingênuos, ok? O Nicolás Maduro não vai voltar para a Venezuela, isso não existe. Okay? Os Estados Unidos não vai devolver o Nicolás Maduro para ele reassumir o governo na Venezuela. Isso não vai acontecer. Okay? Pode até ser que ele vá exilado para a Rússia numa negociação. Isso até vai lá. Mas eu, particularmente, acho que a questão que o Rodrigo trazia dele ir parar em Guantánamo ou ir parar naquela prisão especial em Nova York, né, que está detendo vários, abre aspas, terroristas, fecha aspas. E depois a gente pode conversar de por que eu botei entre aspas, né? Nos Estados Unidos, essa para mim, nesse momento, me parece a melhor explicação. Por quê? Porque é o que o governo norte-americano disse que ia fazer, que ia julgar o Maduro nos Estados Unidos. Para isso ser feito, o Maduro precisa estar sob jurisdição norte-americana, seja em Guantánamo, seja em Nova York. Ele estará numa dessas duas, para poder ser julgado nos Estados Unidos. E os Estados Unidos talvez queira julgar o Maduro para criar um precedente, ok, Kelly? Qual seria o precedente? De que líderes de Estado não estão imunes à jurisdição americana no que tange o combate às drogas, na guerra às drogas, porque essa é a justificativa, que o Nicolás Maduro é um líder de um cartel de drogas que está afetando os Estados Unidos e por isso ele é um alvo legítimo norte-americano, mesmo no exterior. Então, os Estados Unidos estão trazendo ele para a jurisdição norte-americana para julgá-lo na jurisdição norte-americana. Essa vai ser a argumentação norte-americana, inclusive para criar um precedente. Professor, o senhor vai falando e vão surgindo tantas questões aqui, né? Eu tô dando uma olhadinha para o relógio para a gente cuidar o notícia na hora certa, tem 6 minutos, mas me veio uma outra questão que o senhor de alguma forma já pincelou aqui também, eu queria que a gente pudesse destrinchar um pouco mais, que é o quê? O senhor está falando que os Estados Unidos muito provavelmente vão fazer, por todas as pistas, sinais que o senhor elencou, esse julgamento do Nicolás Maduro. A minha pergunta é se os Estados Unidos participam, de novo, não sei se essa é a palavra, mas vão estar nesse processo de sucessão, de novo governo, de escolha, de colocar alguém, né, um interventor, um opositor, enfim. Qual que é a sua leitura? A gente está fazendo exercícios aqui, né, futurismo, hipotéticos, mas porque o senhor tem uma trajetória de que acompanha muitos episódios, muitos casos que envolvem direito internacional. O que o senhor acredita que pode acontecer se os Estados Unidos vão fazer essa mediação, essa condução? Isso. Se vão conduzir esse processo de quem fica no poder na Venezuela? Olha, Kelly e Thiago, eu sei que não é o momento de fazer anedotas, né? Mas a Maria Corina Machado já deve estar tomando as medidas das cortinas do Palácio de Governo na Venezuela, né? E quando a Marina Cortina Machado ganhou o Prêmio Nobel da Paz e foi muito celebrada pelo Donald Trump, mais uma vez, né? Pessoal, as relações internacionais, a diplomacia, ela é feita de sinais. Então, a própria eleição, o Prêmio Nobel da Paz para Maria Corina já foi um primeiro sinal. Daí a celebração desse Prêmio Nobel por parte do Trump foi um sinal. O agradecimento da Corina ao Trump foi mais um sinal.
Então, não apenas os Estados Unidos estará envolvido numa possível e provável sucessão, como a gente já tem um nome mais provável para essa provável sucessão, que é a Corina, né? É a Corina. Posto isso, uma coisa é nomear o sucessor, outra coisa é o sucessor conseguir exercer o governo. E a gente tem um trabalho que é um trabalho de décadas do Maduro e do Chávez, né, do chavismo, se a gente quiser, de dominação da estrutura governamental e institucional venezuelana, que não é fácil de desmontar, ok? Então, aqui a gente não pode esperar, mais uma vez, gente, eu acho que é muita ingenuidade esperar que a Corina vai tomar uma posse e ser saudada como uma libertadora e que vai ser tudo muito tranquilo. Esse processo de transição tem tudo para dar num conflito civil dentro da Venezuela. E por isso que o Brasil e a Bolívia, e a Colômbia precisam estar envolvidos nesse processo por parte dos Estados Unidos, porque o que quer que aconteça a partir de agora não vai ter sustentabilidade sem o apoio desses dois atores. Então tem um trabalho de coordenação local muito delicado a ser feito nessa sucessão, mas que sem dúvida nenhuma, tá, Kelly, tá, Thiago, os Estados Unidos vai querer capitanear, porque não vamos esquecer, a gente está lidando com a maior reserva de petróleo cru do mundo. A maior reserva de petróleo cru do mundo hoje é venezuelana, né? Então isso é uma, digamos, oportunidade de negócio muito, muito, muito grande, né, e de soberania energética do ponto de vista, não só de soberania, mas hegemonia energética do ponto de vista norte-americano. Então isso também tem que ser colocado dentro da tela aqui, quando a gente pensa nos próximos passos. Sem dúvida, sem dúvida. Eu teria mais 1 milhão de perguntas para fazer para o senhor, professor, mas o horário está me indicando aqui que veio notícia na hora certa. Quero agradecer imensamente. O senhor foi um professor aqui, né, com esse título mesmo de destrinchar, explicar, projetar para a gente o que vem aí. E eu quero lhe dizer que o senhor voltará, né? Que chamaremos muitas vezes, eu imagino, porque, como o senhor mencionou aqui, esse processo de uma nova líder, um novo líder, e tudo que vai repercutir, inclusive com crise migratória se agravando e questões que envolvem o Brasil, a gente sabe que esse conflito, essa notícia vai se estender e repercutir por dias. Professor, obrigada, viu? Bom trabalho. Na medida do possível aí que o senhor também possa, como o Rodrigo, descansar um pouco, né? Para dar conta do que vem por aí. Nós estamos no litoral, né? O programa era para ser um programa diferente, mais festivo e de começo de ano, mas eu acho que a notícia se impõe também, como a gente estava falando, né? Fabrício Pontin, professor no curso de Relações Internacionais da Universidade La Salle. Obrigada, professor. Um beijo. Bom final de semana. Obrigado, Kelly. Obrigado, Thiago. Feliz ano novo e vamos lá.